Hoje eu vou conversar com uma mulher que decidiu não esperar permissão para criar o que ela acreditava que precisava existir. A nossa convidada é a Júlia Vasconcelos. Ela é designer de produtos, líder da comunidade Friends of Figma em Belo Horizonte, fundadora da Bravas in Tech, palestrante e reconhecida por iniciativas que incentivam mais mulheres a ocuparem espaços na tecnologia. E o que mais me chamou a atenção na trajetória dela não foi apenas a carreira profissional, mas também a capacidade de transformar uma necessidade pessoal em um movimento coletivo. Ela saiu do jornalismo, migrou ali para o design, construiu uma carreira em tecnologia, criou uma comunidade que conecta e fortalece mulheres do setor. E ainda lidera ali um monte de projetos. Então, vamos entender como tudo isso aconteceu. Seja muito bem-vinda ao podcast, Ju. Ai, oi, Ju, muito obrigada. Obrigada pelo convite. É, acho que como isso tudo aconteceu, é meio que uma loucura, né? Eu falo que o que sempre me moveu foi um pouco de raiva com loucura e um impulso, assim, que acho que todo mundo tem, que é o de querer fazer alguma diferença, seja na sua própria vida ou na vida das outras pessoas, né? É, como você falou, estou envolvida em vários projetos, mas todos eles têm o mesmo princípio ali, que é realmente conectar pessoas e conectar pessoas com sentimentos semelhantes, com trajetória um pouco semelhante, tanto no Friends of Figma, que é uma comunidade do software do Figma, eu trouxe essa comunidade para cá, para Belo Horizonte, quanto na Bravas in Tech, como você falou, é a iniciativa que eu criei ali em 2024, que veio justamente desse lugar de inconformismo mesmo, de, poxa, é, cadê as mulheres da tecnologia? Não é possível que eu esteja sozinha, né? É, e um Exatamente. acho que você também passa por isso, né? Você está envolvida nesse meio de startups ali, então o número de mulher é muito pequeno nesse segmento. A gente olha para o lado, a gente não consegue se reconhecer, às vezes a gente não consegue ser valorizada nem respeitada. Muitas vezes, para ser respeitada, a gente precisa ter um sócio, ter algum colega, alguma pessoa que dê ali uma chancela, né, que patrocine você para você chegar nos lugares. Então, a Bravas vem justamente desse lugar de, tá, e o que é que a gente faz com esse sentimento que a gente tem, com essa sensação de estar todo mundo perdida, como é que a gente puxa a mão uma da outra para chegar, seja num cargo de liderança, enfim, a depender do desejo de cada uma, sabe? Sim, e é interessante porque isso tudo surgiu da Júlia que começou lá no jornalismo. Como que foi essa mudança assim do jornalismo para a tecnologia? Você sempre soube que queria fazer jornalismo, trabalhar com comunicação? Não. Eu era aquela criança muito assim, não vou dizer perdida, mas uma criança muito curiosa que queria fazer tudo. Eu sou filha de professora, minha professora foi por muitos anos professora de educação infantil. Então, imagina aquela criança criada com lápis de cor. Você quer desenhar? Desenha. Você quer escrever? Escreve. Eu podia ser tudo. Eu falava que ia ser dentista, falava que ia ser escritora também. Mas ali por volta dos 11, 12 anos, eu ganhei o meu primeiro computador. Foi um presente do meu tio. Eu não cresci com um computador em casa. Eu tenho um tio que tem uma diferença de idade um pouco não muito longa, mas também não muito próxima. Então, ele que teve o primeiro computador, e eu vi aquilo ali, eu achava muito massa. Até que ele me deu um computador de presente quando eu fiz 11 anos, aí eu me conheci o mundo dos blogs. E aí, quem não viveu ali nos anos 2010, até acho que 2013, mais ou menos, a blogosfera, né? Que foi quando começou a surgir as blogueiras. E aí eu olhei aquilo e eu falei, gente, é isso. É isso que eu quero ser. E aí eu comecei a escrever para a internet, eu tinha um blog, amava escrever, não dava muito acesso, mas eu amava escrever. Só que aí eu fui descobrindo que era muito mais divertido fazer o layout, fazer o design daqueles blogs. Então eu comecei a aprender HTML, CSS, entendendo linguagens de programação, e eu fiquei, gente, cancela. Escrever não. Amava escrever, mas escrever não. E aí eu falei para todo mundo que eu ia ser web designer. Comecei a estudar,
tudo mais. Só que algumas pessoas começaram a me dizer que programar é muito difícil. Poxa, você não é boa em matemática. Eu, de fato, não era boa em matemática. Eu sou uma pessoa que sou conhecida por chorar. Quem estudou comigo sabe. Chorei em todas as aulas de matemática, do fundamental ao ensino médio. Agora eu tô fazendo um MBA, aparecem mais contas já, assim, que eu tô fazendo um MBA em gestão de negócio, e eu fico assim, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, eu sempre fui, e eu tenho descalculia, né, que é é uma dislexia, mas mais para números. Então, eu tinha uma dificuldade muito grande com números, eu chorava em todas as aulas. E aí, quando me disseram aquilo, ó, você tem que saber matemática, você tem que entender lógica, não é para mim. Cancelei. Aí fiquei um tempo aí no limbo, achei que queria ser pedagoga igual a minha mãe, fui tentando entender até que chegou o vamos ver, né? Cheguei a fazer, inclusive, Aos 18. eletrotécnica aos 18. Eu cheguei a fazer, inclusive, eletrotécnica no ensino médio. Você tem noção, Nossa. chorava mais uma vez em todas as aulas de elétrica. E entendi que realmente não vai dar para mim. Fiz o Enem, e aí no Enem eu fiquei entre querer fazer design, que era o mais perto do que era o que chamava de webmaster antigamente, né? Mas que Uhum. era voltado só para o gráfico mesmo, que era onde eu gostava, que eu achava que eu ia me dar melhor. E o jornalismo. Só que eu fui entendendo que eu gostava muito mais de escrever. E eu sempre gostei muito de escrever. De ouvir as pessoas, entrevistar as pessoas, conversar. Eu sempre fui muito tímida, mas eu gostava de ouvir. Então eu pensei, pô, é o jornalismo. Entrei em jornalismo, fui fazendo esse curso de jornalismo. E aí, quando eu entrei no mercado de trabalho, foi quando eu percebi que eu amo jornalismo, eu amo escrever, mas talvez eu não devesse ter colocado isso como a minha profissão. Hum. Aí tem muito essa diferença. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa que gostei de ser muito independente. Então, seguir uma pauta, se alguém chegasse com uma pauta para mim, eu trabalhei muito em assessoria de comunicação de startups. Então, por mais que eu estivesse trabalhando com comunicação, eu estava dentro do mercado de tecnologia. Eu já via a quantidade de mulheres assim, nada dentro dos Uhum. times. Já entendia como era a realidade do setor, mas chegava uma pauta para mim, eu tinha que cumprir uma agenda, eu tinha que seguir contato com a imprensa e tudo mais, e eu ficava, poxa, eu gosto, mas eu queria ter mais liberdade para escrever. E eu nunca vou ter essa liberdade de escrita dentro do jornalismo. Então foi quando eu comecei a olhar para outros lados de tecnologia e voltei para aquela antiga paixão de design. E aí, nessa época, estava bombando o UX, né? Então, foi aí que eu fui parar em Product Design e comecei a me aprofundar, a fazer esse processo de transição de carreira. Mas foi muito difícil porque quando você se forma numa área, você já está se consolidando naquela área, então já tinha emprego. Eu saí da graduação, eu já estava no emprego que me pagava muito bem, assim, com relação aos salários da área. Então eu tinha uma carreira já ficando muito bem consolidada. E aí chega um momento que eu olho para aquilo ali e eu olho, gente, não dá para mim. Eu tive um burnout. Então, assim, foi um momento que a casa caiu, sabe? Nossa. Uma E quando a loucura. gente percebe que tá passando por isso, né, vai dando vários avisos, né? Eu imagino que você deve ter demorado para tomar ali atitude. Muito. Demorei muito, porque eu amava. Eu de fato gostava de chegar, pegar, por mais que as pautas viessem para mim, né, do que eu tinha que fazer, eu amava fazer aquele processo de ouvir alguém escrever um texto, publicar, entender o que era tendência, e falando sobre aquilo, e sempre associado à tecnologia, né, como eu falei. Uhum. Mas a gente vai entendendo nos pequenos desgastes do dia a dia, que é quando a gente começa a olhar e ficar tipo, nossa, tô ficando ansiosa demais para um trabalho que eu gosto muito de fazer. Eu comecei a toda vez que, e isso eu ainda não me recuperei, admito, que é abrir o Google Docs, se for para escrever um texto meu no Google Docs, eu não consigo. Olhar para aquela tela ali, aquela, eu nem lembro o nome do negocinho que fica piscando, sabe? Vai me dando um desespero, porque você tem um tempo de produção. Então, vão vindo os pequenos sinais. Você começa a se cansar, você já consegue não produzir tanto quanto você produzia antes. Obviamente que vem muito associado ao burnout também, né? Mas você vai se vendo menos encantado. E
à medida que a gente se vê menos encantado com o que a gente faz, a gente já começa a procurar alternativas, né? E muitas vezes dentro daquela área ali. E toda vez que eu começava a olhar para essas alternativas, eu ficava, eu não consigo me encantar mais com nenhuma, sabe? Não, não é isso que eu quero. Então foi assim, crise em cima de crise. E aí eu comecei a pesquisar muito sobre o que é que existia no mercado e o que é que eu poderia fazer. E também tem uma coisa no jornalismo que na época me impactou muito, era que eu já estava num lugar que eu recebia bem. E assim, eu via que não tinha muita possibilidade de progressão de carreira dentro da E área. isso foi antes da pandemia? Isso foi finalzinho da pandemia, um pouquinho depois. Ah, tá, beleza. Então ali foi 2022 para 2023, até o Entendi. início de 2023, que eu ainda estava no jornalismo, trabalhando ali na Uhum. área de comunicação, né? Foi isso mesmo, que foi no período que eu me mudei para Belo Horizonte, que eu não nasci aqui, ainda teve isso, né? Que eu morava numa cidade onde eu cresci, Transição. conheci todo mundo a vida toda. Então juntou o fato de que me mudei para uma cidade onde eu não conheço ninguém, tô numa carreira que eu não sei se é isso que eu quero. Tenho um diploma na mão, tenho um trabalho bom, mas não estou satisfeita. Então é realmente um momento, acho que todo mundo passa por isso em algum grau, né? É. Então, você se vê muito perdido mesmo. A primeira coisa que me ajudou muito, e que é uma coisa que eu deixo para todo mundo, é buscar ajuda psicológica. Porque se eu não tivesse passado por um processo de terapia, eu não teria encontrado nenhum meio. Porque é muito de olhar para dentro para você tentar ver qual é o fiozinho ali que ainda brilha um pouquinho para você puxar e descobrir o que, que tem depois dele, o que, que vai vindo ali à medida que você puxa. Nossa, com certeza. Até encontrar qual que é o seu propósito aqui, né? O que que você gosta de fazer, o que que você brilha os olhos, o que que você faria horas e horas sem cansar, né? Então, eu Sim, vejo que gera muito isso, né? E é interessante o que você falou do jornalismo, porque às vezes a gente acaba trazendo como profissão aquilo como a gente gostaria de fazer como hobby, né? E a gente pode parar de gostar daquilo porque a gente formalizou demais, talvez, a profissão. sim. E nessa sua trajetória para Belo Horizonte, você veio por conta de família, por conta dessa nova faculdade ou trabalho? Foi pela família. Eu tava noiva, tinha acabado de ficar noiva, meu noivo tinha um emprego aqui. A gente veio construir a família da gente aqui em Belo Horizonte. Ele veio por emprego, eu tinha um emprego que eu era remoto, então poderia estar de qualquer lugar, então para mim não fazia diferença. Então foi aquele momento de vamos tentar coisa nova, sabe? Eu tava com 22 para 23 anos, então é tipo, essa é a hora, só pra quebrar a cara, vamos quebrar a cara agora que tá cedo, dá, Com dá pra resolver. certeza. E aí foi nesse processo. E quando eu vim pra cá, eu falei ali, né, que eu tava pesquisando outras áreas e tudo mais, então a Bravas acabou surgindo daí, desse ponto de que o que é que eu vou fazer? Eu sei que eu tô um pouco no mercado de tecnologia, tenho curiosidade sobre algumas áreas, aí eu decidi estudar, né? Aí eu percebi que uma coisa que eu sempre gostei muito era de estudar. Então, independente do que eu estivesse fazendo, eu queria estar numa profissão onde eu precisasse e eu pudesse estudar o tempo todo. E Product Design tem um pouco disso, que as coisas estão sempre se atualizando, então estou sempre tendo que estudar. E o ter que estudar deixa de ser uma obrigação para mim porque eu gosto. E nesse processo também ali, foi quando eu me vi sozinha em Belo Horizonte, não conhecia ninguém passando por uma transição de carreira, não conhecia o mercado, então foi juntando um bando de não conheço que foi me empurrando para além daquela insatisfação que eu já vinha vendo quando eu estava trabalhando em startups, de ver Uhum. que não tinha mulheres no mercado, que as mulheres que tinham se sentiam muito seguras. E aí, quando eu fiz a transição de carreira, não que antes eu não fosse insegura, mas foi ficando mais acentuado, porque poxa, fiz 4 anos de uma graduação, agora eu estou entrando numa área que não tem graduação, estou tendo que aprender tudo do zero. Larguei a minha carreira que estava indo muito bem para poder começar dali, né? Que Então, eu ó, tô isso, a fazendo? síndrome da impostora, a síndrome da impostora, ela já é normalmente um pouco mais alta nas mulheres. E aí ela sobe num nível, né, que a gente fica E sem entender agora? muito bem.
E agora? Para quem eu peço socorro? E aí você começou a estudar por conta, né? Essa parte do design de produto. E você gostou, você se apaixonou ali pelo mercado. Em Belo Horizonte você criou oportunidades, porque para quem nos ouve, vale a pena explicar o que que é um design de produto, né? É um emprego, uma formação. Você consegue trabalhar de forma remota, mas precisa trabalhar de forma física também? Como que funciona? Então, hoje o design de produto, a gente está passando por um momento da tecnologia que tá todo mundo de volta para o escritório, né? Então, a gente consegue, primeiramente, a gente consegue trabalhar de forma remota muito tranquilamente. Meu primeiro emprego como designer de produto foi remotamente, full remoto. Cada pessoa do meu time trabalhava em um estado diferente do Brasil. Então, é 100% possível, mas quando a gente começa a falar de empresas maiores, que hoje eu estou numa das maiores, e na verdade, na maior empresa de tecnologia do Brasil, já não existe mais essa possibilidade de trabalhar remotamente. Normalmente, todos os contratos são híbridos, então a gente precisa ir no escritório uma, duas vezes na semana. E o que é o design de produto? O design de produto, normalmente, sempre que eu entro no Uber, assim, né, eu vou para algum lugar, alguém me pergunta, o que é isso que você faz? A forma mais fácil que eu explico é eu desenho tudo que você vê na tela do seu celular ou do seu computador. É a forma mais visual de explicar, que é o botão que você clica, sou eu que vou pensar o texto, sou eu que vou pensar a cor que ele vai ter, a posição que ele vai ter, quando você clica nele, o que é que ele vai fazer. O design de produto ele vem para pensar toda uma jornada dentro de um produto digital. Então a gente chama até de design de interação ou design de experiência do usuário. Porque realmente. E é uma profissão que não existia anos atrás. É. A gente não pensava nesse tipo de jornada, tipo, tá, eu tenho um produto, quando meu cliente clicar lá no meu site, o que é que ele vai ver depois? A gente até pensa isso de uma forma muito intuitiva, mas as empresas hoje, de maneira geral, têm tentado pensar isso de uma forma e construir isso de uma forma mais documentada, com evidência, com teste com o usuário, para que, enfim, gere o lucro, né? A receita lá no final, que é o que é esperado hoje no mercado, né? Com certeza. E nessa parte de híbrido, né? Você está em uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Conta um pouquinho como que estar nela, como que é ir presencialmente, se muda muita coisa, se eles prezam por reuniões conjuntas, porque a gente sabe que no final das contas é pessoas com pessoas, né? Então, como que está sendo para você? Você está há muito tempo? Conta pra gente. Não, vai fazer 2 anos ainda. É até legal você ter feito essa pergunta, porque antes disso eu fiquei 4 anos, né? Foram quatro anos e pouquinho. Somou pandemia, com o fato de que antes da pandemia o meu trabalho já era remoto, então eu trabalhava com comunicação, com jornalismo remotamente, porque era para startup. Nossa. Startup costuma ter já essa cultura remota já há alguns anos, né? De antes mesmo da pandemia. E aí eu fiquei todo esse tempo e passei para entrar nessa empresa, que era uma empresa que eu sempre olhei assim de longe, tipo, ai, acho que eu quero entrar lá no dia, né? Que é a TOTVS, vale se todo mundo botar mais uma empresa de tecnologia do Brasil, vai achar no Google, é a TOTVS, então sempre namorei ela assim, de longe. Mas quando eu passei para lá, eu passei justamente porque eu também queria trabalhar, ter a experiência de trabalhar presencial. Eu já tinha trabalhado presencial com comunicação e eu sentia falta, porque eu ficava todos os dias da semana em casa, como eu falei, numa cidade que eu não conhecia, não conhecia ninguém. Então, entrar para uma empresa que eu sabia que tinha um trabalho híbrido também veio porque eu queria ter esse contato. E aí, hoje, dentro de estar numa empresa de tecnologia, trabalhar de forma híbrida, as coisas sim, sempre em toda empresa acontecem muito no offline. É numa conversa que você vira para o seu colega que está do seu lado, é num café que você vai tomar. Muitas decisões e muitos relacionamentos acontecem assim. Mas por ser uma empresa muito grande, as reuniões acabam acontecendo sempre com alguma transmissão online, porque sempre vai ter alguém de outro estado tendo que participar. Então, tem a cultura do presencial, porque isso eu vejo hoje que fortifica um pouco as relações entre as pessoas que estão perto,
Porque eu particularmente gosto de ir presencial quando eu tenho a opção de escolher, sabe? Se eu puder escolher, eu irei nesse dia. Uhum. Não é Mas obrigatório. não, exatamente. Quando não é obrigatório, ninguém gosta muito do obrigatório, né? Mas faz muita diferença nesse sentido de você construindo relações, porque tem coisa que. E eu já trabalhei muitos anos remotamente. Você não tem que ter uma cultura muito forte no remoto para que você consiga construir um laço muito forte com o time. E eu já trabalhei em lugar que tinha esse laço muito forte, em lugar que não tinha esse laço muito forte. E hoje no híbrido, o híbrido fica meio perdido ali se você não tiver um bom ritual do time. E aí vai depender muito do time. Cada time vai funcionar de um jeito diferente. Porque quando uma empresa é muito grande, por mais que tenha cultura maior, as coisas vão fluindo de acordo com os seres humanos, né? E os seres humanos são extremamente relacionais. Exatamente. E nessa trajetória aí para o híbrido que você está tomando, você vê que hoje você já conhece as pessoas de Belo Horizonte, você já criou relacionamento, até mesmo na empresa, assim, você vê que muda a cultura, os resultados da empresa? Olha, eu acho que os resultados eu não sei dizer, porque a gente já estava híbrido antes de eu entrar, então já estava tudo muito consolidado. Ah, tá. E É, uma como empresa grande, né? é, a cultura já está consolidada, os processos também já estão consolidados, então eu não sei se muda muito os resultados. Mas de resultado e performance individual, para mim, eu digo que muda muito. E aí hoje eu já conheço muita gente, porque o ir presencial é alguém que te apresenta alguém. Para você ter alguém que te apresente no online é um pouco mais complicado. E aí, para o online, eu já falo que você tem que ter um pouco de cara de pau para você se tornar referência, para você falar com outras pessoas, que era uma coisa que eu fiz muito no começo, logo que eu vim para cá também e eu ainda estava remoto. E também durante a pandemia, enfim, em outros trabalhos que eu tive, que é ter a cara de pau de chamar alguém para conversar no online. Porque se você não se enfiar propositalmente, se você não aparecer, você não vai ser lembrado. No presencial ou no híbrido, você tem esse pequeno diferencial que mesmo que você fique lá quietinho, caladinho, você provavelmente vai se levantar para tomar um café e você vai encontrar alguém que você conhece. Aí esse alguém vai estar conversando com alguém que vai puxar alguém. E aí, sabe, Um vai virando, vai networking ali natural, facilitando. né? Facilita muito o networking você ser conhecido, porque aí a pessoa vai te apresentar e vai dizer, esse é fulano que faz tal coisa, se você precisar, chama ele. Faz muita diferença isso. E um dos projetos que você tem, que é o Bravas em Tech, eu vejo que tem muito disso, né? As pessoas trocam muito dentro dessa comunidade. Fiquei super feliz também de encontrar, porque eu não conhecia, há um mês atrás eu não conhecia, e eu achei super interessante o propósito ali. Conta pra mim um pouquinho se você criou com esse intuito de compartilhar conhecimento, desse projeto de crescer com as mulheres que estão ali. Como que foi pra você construir o Bravas em Tech? É o que eu falo, é do inconformismo, né? Eu tava lá na tecnologia, não tinha mulher nenhuma, eu tava nesse processo de transição de carreira, tinha acabado de conseguir meu primeiro emprego 100% como uma mulher de tecnologia, que antes eu estava no setor, mas eu não exercia uma profissão totalmente de tecnologia, né? Era comunicação. E aí, quando eu entrei, eu era a única mulher da startup. Então, assim, era extremamente interessante. Eu tive um time, assim, de homens excelentes, aprendi muito com todos eles, mas você sente falta de estar com outras mulheres. E eu sentia falta profundamente, porque eu tinha vindo de uma startup que trabalhava com impacto social e que tinha muitas mulheres no time. Então, eu cheguei nessa, que era uma startup com um tema muito legal, que era desenvolvimento de. Ai, eu esqueci a palavra. A gente trabalha basicamente fazendo visualização de dados, análise de dados e tudo mais. Uhum. E eu amava esse tema, ainda amo, eu sou aficionada por storytelling com dados. É, e, mas não tinha nenhuma mulher, não tinha nenhuma outra mulher que fosse me entender no sentido de acabei de migrar de carreira. Eu sei que eu estou tomando essa decisão aqui no produto,
Mas eu me sinto uma impostora, eu não sei, tipo, eu sei o que eu tô fazendo, mas vai que eu não sei o que eu tô fazendo, sabe? Eu não tinha muito uma pessoa com quem eu me sentisse confortável para compartilhar essa decisão. E aí a Bravas, ela nasce nesse ponto de eu queria me conectar com outras mulheres, e eu queria que a Bravas fosse uma comunidade local de Belo Horizonte. E aí é que acontece algo muito interessante. Quando eu divulguei, acabou entrando mulher de todo o Brasil. Hoje eu estava até fazendo uma análise dos dados nesse fim de semana e a gente está presente em 19 estados. Então, assim, é de Caraca, muito estado do Brasil. E é aquilo, eu queria que tivesse mulheres perto de mim, mas demorou muito tempo para eu me conectar com as mulheres que eram daqui de Belo Horizonte, porque as entendi. comunidades aqui estavam um pouco paradas. Então, eu encontrei as mulheres com quem eu queria conversar sobre os temas que eu queria conversar, mas eu encontrei no online, Que sabe? legal. E é O, muito interessante que foi que eu vi, né? Que tá toda mulher de todos os cantos do Brasil passando pelas mesmas coisas. Que era justamente com esse ponto de a gente tá se sentindo sozinha, a gente quer conversar sobre as coisas que a gente tá sentindo, e a gente quer aprender umas com as outras. Tipo, o que é que tu fez que te fez sentir melhor, dado situação X que você tá passando, sabe? entendi. Nossa, é muito legal, né? Entender que a gente passa pelas mesmas coisas de pessoas ao redor do mundo mesmo, né? Não necessariamente só quem tá perto. Geralmente você vai ter mais afinidade com pessoas do outro lado do mundo, né? Loucura pensar nisso. E assim, nesse processo, em algum momento você pensou em desistir, em voltar ao que era antes? O que que a Júlia ali de dentro tava passando nessa trajetória? Pensar em desistir para voltar para a comunicação, não. Não. Olhar para Bravas e desistir também não, porque eu comecei a me sentir muito bem-vinda, muito abraçada, sabe? Quando a gente tem um espaço em que a Bravas acabou virando um ponto de escuta dessas mulheres, a gente começou a fazer eventos online, então a cada 15 dias, mais ou menos, tem a Quintas do Conhecimento, que as mulheres se reúnem para trocar. Uma mulher que é referência a algum tema na comunidade vai dar uma palestra para as outras, aí vira um ponto dela divulgar o próprio conhecimento, as outras aprenderem com ela, e acaba rolando essa troca de palco ali, sabe? E é um palco aberto para todas as mulheres presentes. Então, vira um espaço também de democratizar o conhecimento, porque isso é uma coisa que eu senti muito quando eu estava em processo de transição de carreira. Caraca. Tem muitos cursos bons pagos e pagos muito caros. Como é que eu faço para aprender com outras pessoas? Então, se encontrar uma mentora, encontrar uma imagem de referência, às vezes não é tão simples, porque às vezes você acha uma imagem de referência. Por exemplo, eu consigo olhar para diversas mulheres dentro do mercado de tecnologia que fizeram a transição de carreira até do jornalismo exatamente para UX. Que legal. Mas é muito difícil encontrar mulheres que fizeram essa transição e que estavam no mesmo ponto de carreira que eu ali, que era mudei para uma cidade nova, sabe? E aí, quando você entra numa comunidade, que você fala ali sua história, eu acho que eu falo até para nos lugares que é muito incrível, que no momento que você soltar qualquer coisa ali dentro da Bravas, vai aparecer alguém. Se for uma dúvida muito específica sobre um tema, vai aparecer uma mulher para te ajudar. E você Então, se assim, conecta com pessoas assim, mudei de cidade, tô casando, né? Aí você se conecta é, com uma. Ah, tô fazendo também mudança pro design. Aí você conecta com outra. Cada uma vai te ajudando num lado ali, né? sim. E aí é isso que o online acaba fornecendo, que para você chegar nesse nível de conhecimento, de entendimento, no presencial demanda alguns encontros. No Uhum. online, a gente até perde um pouco o filtro e o medo de falar sobre as coisas que a gente sente. Então, isso acaba facilitando o contato entre essas mulheres ali dentro da comunidade. Então, vira um espaço de muito apoio, e de um apoio que a gente está muito necessitada. Então, não tem espaços que a gente se sinta muito seguros. Quando a gente é minoria dentro de um segmento, a gente está o tempo todo em estado de hipervigilância, né? Então é muito legal a gente ter pelo menos um chat que você vai abrir e vai falar, tipo, nossa, que saco, fui cortada por um homem numa reunião hoje. Ou eu falei alguma coisa e veio uma outra pessoa e repetiu exatamente o que eu falei com outras palavras, ela foi aplaudida e eu não. São pequenas Nossa. coisas que Uhum. acontecem quando a gente é mulher
Mas quando a gente é mulher num espaço extremamente masculino, é o dobro, Com né? certeza. Você deve saber tão bem quanto eu, assim, também. Exatamente, e na tecnologia principalmente, né? Quando eu tava vendo mais sobre você, Ju, eu vi que você tá ali realmente nessa parte de tecnologia, da parte de design, na, na- nas atualizações, né? Você comentou até sobre startups, que é bem legal esse ramo, eu particularmente adoro. E eu vi que você também lidera o Friends of Figma em Belo Horizonte. O como que surgiu isso também, né? Foi uma dor que você estava sentindo ali de não ter pessoas sabendo lidar com o Figma? Como que foi? Explica para quem não sabe o que é o Figma também. O Figma, ele é um software muito legal, que ele é tipo o nosso Photoshop, Uhum, só que o nosso Photoshop melhorado, assim, não 100% melhorado, mas com novas funcionalidades. Então, ele é 90% gratuito, você consegue fazer muita coisa gratuitamente nele com relação ao design. Então, ele é uma mistura de Canva com Photoshop, com o Adobe XD, que antigamente a gente usava para desenhar interfaces mesmo de aplicativos, de páginas web. Hoje em dia tem IA dentro dele, então você tem o que o Lovable faz também dentro do próprio Figma, e ele vai virando um software que faz muita coisa. Então o Figma é tipo um ponto que reúne muitas coisas que você precisa e consegue fazer visualmente para a web. uhum, Independente do que foi, até para impresso também você consegue fazer muita coisa dentro dele, para gráfico, enfim. E aí eu conheci o Friends of Figma pesquisando sobre o Figma na internet. E eu já tinha migrado de carreira, né? Já estava trabalhando na TOTS hoje, então o que eu estava buscando era tentar crescer na minha carreira mesmo. E não só crescer na minha carreira, mas eu queria me conectar com mais pessoas de design. Eu tinha acabado de entrar na empresa e aí eu conheci as pessoas de design do meu time. Mas quem eram as pessoas de design da cidade? Eu ainda não participava muito de eventos da cidade. E aí, aqui em Belo Horizonte, a gente está até num processo agora de tentar reviver essa cena local de eventos, de design de novo. Tem até algumas comunidades que fazem isso, mas que retomaram a fazer agora com mais intensidade, depois que acho que consolidou de fato. Pessoal, voltamos. Acabou a pandemia, temos que voltar a se encontrar presencialmente. E aí? E aí as sim. coisas estão voltando agora, mas não estava tendo muito esses eventos de design. Eu conheci Então, algumas pessoas da parte do WordPress, que eles fazem alguns é, eventos, alguns encontros. sim, conheço a Amanda daqui também, Isso, maravilhosa. Amanda. É, O a Caio. Amanda, pois eu conheço a Amanda, o Caio eu sei de nome, mas eu acho que não me lembro de ter encontrado com ele em nenhum evento. Legal. Mas assim, eu entrei porque eu queria trazer esse movimento de volta para a cidade. Poxa, eu quero. E eu vim de Recife, né? Recife é um polo de inovação tecnológica. A gente tem um Porto Digital lá, tem o César School, tem o César, que é a instituição. Então, a gente não está só no espaço de fomento à inovação em tecnologia, mas um espaço de fomento a muitos eventos de tecnologia. E aí, eu vim para morar aqui na cidade e eu senti num espaço vazio, assim, que você dissesse, oi, Uhum. fazia um eco, sabe? Não tinha, tinha alguns eventos, claro, mas não tinham muitos eventos. Então eu tava nesse, pelo amor de Deus, gente, cadê as pessoas de tecnologia Vamos fazer da alguma cidade? coisa. Vamos fazer alguma coisa. Então eu me inscrevi para trazer o Friends of Figma para cá, porque eu queria que isso voltasse a acontecer aqui. Então eles me aprovaram, aí eu entrei já na loucura, já tinha que fazer evento e aí andou, né? Então hoje a gente reúne desenvolvedores também, reúne designers, mas basicamente todos os usuários ou pessoas que querem aprender a usar o Figma em eventos pela cidade. Então a gente vai conversando com pessoas que queiram ceder um espaço para a gente se encontrar, e acaba que não é um espaço só para falar do software em si, mas para falar sobre a nossa profissão. É Uhum. sobre o que a gente faz no dia a dia e conhecer outras pessoas, né? Que a gente está cada vez mais nessa busca por o que eu posso fazer offline, o Uhum. que eu posso fazer fora de casa. Então, acaba que é um ponto para ir e depois você ir para um happy hour. Então, não é só ir assistir palestras, sabe? É realmente espaço de encontro que acaba se tornando.
E nessa trajetória, qual que foi a maior lição que você aprendeu liderando essas comunidades? Nossa, você precisa de muita coragem. Tempo, você não vai ter tempo, mas você vai ter, vai fazer mesmo assim. Mas acho que a principal coisa que eu aprendi é que você não pode, você até pode ter vergonha e medo, mas o medo ele vai apontar exatamente para alguma coisa que é muito importante para você, que é exatamente por isso que você tem que fazer, sabe? Nossa, que Então, interessante. foi, foi assim que eu, assim, poxa, eu tô com medo de organizar meu primeiro evento, mas é justamente porque é o meu primeiro evento, ele é muito importante para mim. Então, se ele é muito importante para mim, é exatamente isso que eu tenho que fazer. Então, foi uma coisa que eu aprendi foi a valorizar mais o meu medo, não como uma forma de, ai meu Deus, estou com medo, Punição, né? afasta isso de mim. Uhum. É de, poxa, esse medo tá mostrando que tá valendo a pena. Muito Legal. provavelmente. Assim, obviamente, se a gente analisa as coisas, né? Mas muito provavelmente é porque vale a pena, é algo importante para você. Então, eu fui aprendendo, sabe, a gerir esse medo e também a conversar melhor com as pessoas. Porque, como eu falei, eu era uma pessoa muito tímida. Então, eu fui empurrada para fora do meu armário da timidez pela minha própria necessidade, sabe? Uhum. E Essa parte de gestão mudou. de tempo é muito importante, né? E é exatamente isso que estava me passando na cabeça. Como que você lidera tudo isso, né? Como que você investe seu tempo, a sua energia, seu casamento, toda a questão social, de estudos. Você acredita que você lidera bem essa parte? Olha, liderar bem, eu acho uma palavra forte. É aquilo, um pouco de síndrome da impostora também. Eu lidero o que eu consigo. E uma coisa que eu fui aprendendo também, e que eu acho que é muito importante a gente começar a ter em mente para as nossas vidas, quando a gente está começando a se expor, a querer se tornar algum ponto de referência, se tornar alguma pessoa que vai criar algo novo, é um desequilíbrio intencional. Por que desequilíbrio intencional? Porque a gente não vai dar conta de tudo. Normalmente, quando os meus eventos estão indo muito bem, por exemplo, eu tenho um evento essa sexta-feira, mas eu, nas últimas semanas, não consegui focar tão bem no meu MBA. Então, eu vou ter que escolher. Eu vou dar 100% no meu MBA, 100% no evento que eu tô fazendo, que é do Friends of Figma, ou eu vou não dar 10% em nada, sabe? Então, eu vou escolhendo qual prato, literalmente, qual prato eu vou deixar cair. Então, a organização, ter primeiro uma boa noção de gestão do tempo ajuda muito. Eu ainda admito que eu não sou 100% boa nisso. Falta de terapia direta, o tempo todo tentando entender o que é que eu vou priorizar. Mas é olhar para sua vida até de uma forma mais, tipo, tá, o que que é estratégico para mim, para eu fazer? O que é de fato importante? E o que é que eu posso talvez delegar, porque nesse meio tempo você vai ter que aprender a delegar algumas coisas. Então, eu tenho 2 cachorros. Eu sei que se eu tiver nessa correria, eu não vou conseguir fazer as coisas pro meu cachorro, vou ter que delegar pro meu noivo. E confiar que essa pessoa vai fazer as coisas também, né? E a mesma coisa para uma comunidade. Por exemplo, quando eu estou mais presente no Friends of Figma, eu acabo não conseguindo estar tão presente na Bravas in Tech. Então, eu acabo contando nesse meio tempo com a Ana, que é a minha parceira e sócia da Bravas in Tech, que ela acabou entrando 2 meses depois, mais ou menos, que eu iniciei a Bravas, ela entrou junto comigo e hoje ela é a cofundadora das ações que a gente tem feito nos últimos 2 anos. Então, falar para ela, dizer, ó, não vou dar conta disso aqui, você dá uma olhada nisso aí, e confiar que ela vai dar uma olhada, porque ela de fato vai dar e vai fazer as coisas que precisa fazer. Uhum. Então, você tem que escolher Essa mesmo. base de apoio também é É, importante, né? Não é, dá para fazer tudo sozinha, que nem exatamente. a gente pega tudo para nós, principalmente as mulheres, né? Mas Uhum. tem ali um companheiro, tem ali uma parceira, um sócio que traz ali uma base de apoio que eu acho assim extremamente importante. E pensando ali na Bravas Intec, quando você olha ali para o futuro, daqui um tempo, daqui a alguns anos, o que que você imagina que você construiu ali com essa comunidade? Qual que é o objetivo da Bravas in Tech? Nossa, hoje eu falo que a Brava está maior do que eu e a Ana.
Eu, inclusive, é uma coisa que eu sempre falei, assim, principalmente quando eu estava nesse processo de trabalhar com comunicação. Eu falava até para as pessoas que eu entrevistava, enfim, que as pessoas ficavam um pouco assim, ai, mas para quantas pessoas isso vai aparecer, sabe? E aí eu falava, ó, pode ser 10 pessoas, pode ser 100, mas vai chegar algum impacto para algumas pessoas. E hoje, e uma coisa que eu falava também é tipo, às vezes a gente falava 100, 100 pessoas, se aparecer para 100 pessoas não é muita gente. E aí, uma coisa que eu respondi e que eu costumo responder para eu mesma também é: imagine 100 pessoas correndo atrás de você numa rua. É muita gente. Então, hoje a Bravas tem 1.000 mulheres. Então, sempre que eu paro, tipo, meu, 1.000 não é tanto. E aí eu fico, não, 1.000 mulheres correndo atrás de mim numa rua é inviável. Então, assim, hoje a Bravas ela já é muito maior do que eu consigo olhar, assim. E o que a gente está trabalhando para o futuro é, de fato, consolidar como uma organização social. Porque eu acho que eu falei muito da Bravas enquanto essa comunidade, esse grupo de apoio, mas a gente também faz muito mais do que ser só um ponto de conversa. A gente tem feito parcerias com outras instituições para trazer bolsas de estudo para mulheres. Por exemplo, ano passado a gente distribuiu 36 bolsas de estudo para as mulheres se Caramba. capacitarem. Então, é um ponto também de capacitação. Então, a gente não só está trazendo essa rede de apoio para as mulheres, mas a gente também está empurrando essas mulheres para cima, sabe? É tipo, Uhum. tipo, vai lá, você consegue. Toma aqui esse curso, é isso que está faltando para você conseguir uma promoção, vai lá. Então, hoje a gente está se consolidando como uma organização social e para o futuro, o que eu realmente espero é que a gente consiga estar com essa esse ponto de, poxa, somos uma organização que a gente está formando mulheres, que a gente está incluindo mulheres no mercado de tecnologia e também para que nenhuma menina olhe e fale assim, não vou fazer desenvolvimento porque eu não sou boa em matemática, sabe? A Que minha meta legal. mesmo, assim, meu sonho é chegar dentro das escolas, porque a gente hoje faz um trabalho muito legal com mulheres de 25 a 35 anos ali em média, que é a maioria. Mas são mulheres que muitas vezes estão nesse lugar da gente aqui. A gente já está no mercado de trabalho, já está trabalhando, a gente quer se encontrar ou se Uhum. posicionar melhor dentro do mercado que a gente está. Mas o maior problema vem muito antes de sair, que é quando a gente está lá com 17, 18 anos, 15, 16, até 18, tentando descobrir o que, é que a gente vai fazer da vida, está perdida e não sabe que caminho seguir. E não tem ninguém para olhar e dizer, olha, essas são suas opções. Até tem, né? Mas é um pouco de difícil acesso Uhum. para alguns grupos sociais. Tipo, essas são suas opções. E ó, tô te dando aqui algum curso, alguma coisa, vem que você vai conseguir. Porque um ponto hoje da tecnologia, que até uma amiga minha que fala, que é a Morena Gomes, ela fez o World Creativity Day aqui em Belo Horizonte esse ano, junto Uhum. com a Amanda, que é Amanda. da WordPress, que ela fala muito que a tecnologia é um espaço de crescimento social e financeiro. Para que hoje mulheres a gente recebe muito menos em qualquer área que a gente for trabalhar. Mas se a gente vem de uma periferia, como é o meu caso, nasci e cresci na periferia do Recife, e quando a gente vem desse lugar sem muitas referências de, poxa, eu consigo ascender socialmente por meio da minha profissão, eu vou conseguir ganhar mais que os meus pais ganharam, mais que meus avós sonharam, é muito difícil isso, mas a tecnologia hoje é o que está fazendo com que muitas mulheres consigam isso, porque é uma área que está sempre crescendo, está sempre com inovação e está sempre demandando gente. A gente precisa olhar principalmente para essas meninas. Então, minha meta, só amarrando o pensamento, é olhar para essas meninas para pegar e preencher essa demanda que o mercado tem com elas, para que elas também cresçam socialmente, porque a gente sabe que quando uma mulher ganha bem e vive bem, os pais dela também vivem bem, os irmãos dela Uhum. vivem bem, os filhos dela vivem bem, porque quando uma mulher sobe para cima, ela não sobe sozinha, né? A gente acaba Exato. puxando quem está do nosso lado também. Com certeza. E nessa parte da tecnologia, que você disse sobre o mercado, o que que você vê dos próximos anos na parte de tecnologia, principalmente com a IA chegando ali? Você acredita que qual área vai crescer mais? O que que você está analisando nessa área?
Não, é muito legal essa pergunta, porque eu tive na semana passada o Miner Summit, que é o evento bem voltado para empreendedores, Que legal. do mercado de tecnologia e da inovação mineira aqui. E aí eu tive um monte de mesa, de conversa, de palestra sobre isso. E uma coisa que eu tô vendo que é que por mais que a gente fique com medo de, ai, minha profissão vai deixar de existir. Eu, por exemplo, como product designer, às vezes eu olho assim e fico, eu acho que isso aqui daqui a alguns anos não vou estar fazendo, a IA vai estar fazendo no meu lugar. Então, assim, não acho que a gente vai perder posição, como muita gente já falou, mas que a gente precisa estar muito atento para quais são as áreas que a gente vai conseguir continuar fazendo, e aprimorando as nossas habilidades. Então, assim, para o mercado de tecnologia daqui a alguns anos, acho que a gente vai estar dependendo muito mais do humano do que da máquina. Então, o humano a gente vai precisar conversar melhor com as outras pessoas, a gente vai e aí não acho que vai ter uma área, com certeza vai ter alguma área, na verdade, que vai se destacar mais do que outras, assim. Mas eu acho que a galera que vai estar posicionada dentro da estratégia e dentro dessa área de governança, aos meus olhos, é onde vai ter maior ascensão. Porque a gente precisa começar a aprender a delimitar muito bem é, o que é que a gente vai usar enquanto ferramenta na nossa empresa. Quando a gente está usando essa ferramenta, o que é que a empresa que a gente contratou para dar esse suporte está fazendo com os nossos dados? Então, acho que um segmento que as pessoas acabam não olhando muito, mas que vai começar a crescer, assim, aí e eu tenho certeza que a governança acaba abraçando gente de direito, acaba abraçando desenvolvedor, enfim, administração, múltiplas áreas, enfim, eu acho que é o lugar que mais vai estar tendo contratação em algum grau, ou pelo menos é um setor, é uma área que demanda habilidades que todas as outras vão precisar ter em Que alguma legal. medida, sabe? Uhum, com certeza. Nossa, ótima análise. Eu acredito que assim tem visão para todos os lados, né? Eu já ouvi pessoas que falam que a IA vai substituir muitas carreiras e tá tudo bem, mas tem pessoas que falam que não gostam da IA e que o ser humano nunca vai ser substituível. Então, a sua análise realmente trouxe ali uma visão mais da tecnologia e eu acredito que faz total sentido. E para a gente ir Sabe por quê? finalizando, pode falar. Eu vou só amarrar um pensamento, que eu não acho que a gente vai ter profissões que vão ser substituídas, assim, vão deixar de existir por conta de tarefas. A gente olha muito para as profissões como as tarefas que aquela profissão executa. Então, o UX, que é o meu caso, né, que é o Product Design, a gente faz muita prototipação. Prototipação manual, daqui a alguns anos não vai mais existir. Mas não é só Uhum. isso que é ser um Product Design. A gente também olha muito para a estratégia do produto. Então, Hum, de certo modo, o Product Design vai deixar de existir, então vai ser substituído, na minha visão, em algum grau, por causa de algumas tarefas que a IA vai estar dominando melhor do que, não melhor, mas vai estar entendi. dominando com mais velocidade do que a gente, sabe? Uhum. Mas não, a gente não vai ser substituído Claro, porque ainda tem várias outras tarefas que, nesse exemplo, o Product Design ainda faz muito bem e com que vai ter que certeza. continuar fazendo, independente da IA. Então, pode ser Uhum. que mude de nome, com certeza vai mudar de nome, porque antigamente o desenvolvedor front-end era chamado de webmaster, se eu não me engano. Mas o desenvolvimento front ainda continuava existindo e ainda existia naquela época. Então vai gerando umas mudanças de nome, mas ninguém vai deixar de existir, ser Substituir. substituído. É só uma questão de palavra mesmo, assim. Interessante isso. Vai ser outras tarefas para essa mesma pessoa, né? Assim, É, realocar, vamos dizer assim, né? E é. assim, eu eu vejo que hoje o ser humano ele precisa estar atento em qualquer profissão com a IA para poder cada vez mais estar familiarizado, né? Mas não quer dizer que a sua profissão pode ser que não exista daqui a alguns anos. Também não concordo totalmente. Bom, hoje, Ju, para a gente finalizando, se você pudesse voltar e conversar com a Júlia, que estava começando essa transição de carreira, de cidade, até mesmo de projetos ali, o que que você diria para a Júlia do passado?
Nossa, isso é muito legal. Acho que a primeira coisa é conserva a raiva. Eu particularmente, nesse processo todo de transição de carreira, eu sentia muita raiva. Raiva porque o jornalismo não pagava tão bem, raiva porque eu tinha escolhido uma profissão que eu amava escrever, e aí eu comecei a ficar meio chateada com a escrita, porque eu estava cansada. Enfim, foi criando muitas raivas. Aí eu entrei na tecnologia, raiva porque não tinha mulher no mercado de tecnologia. Bem Então, acho que o que eu brava. diria é exatamente. E aí é que vem o brava mesmo, que é conserva essa raiva e usa ela. Eu cheguei a usar essa raiva, mas eu acho que eu me diria para eu do passado e até para as outras pessoas também, que é aprender melhor a otimizar essa raiva, porque muitas vezes a raiva machuca a gente em algum grau, mas se a gente usar ela como uma energia de uma forma mais consciente, a gente consegue movimentar muitas coisas para, enfim, para crescer, para mudar algum cenário, mudar a nossa própria vida também. E eu acho que o que eu diria para essa minha eu do passado é: pegue essa raiva e trabalhe ela melhor, porque acho que uma coisa também que eu ainda trabalho muito em mim, e essa minha eu do passado teria que trabalhar, é colocar a energia em muitas frentes. Então, a gente precisa aprender a tentar escolher melhor quais são as frentes que a gente vai colocar energia. Porque a gente não vai conseguir mudar tudo de uma vez só. Eu não vou conseguir mudar o mercado de tecnologia de uma vez só, eu não vou conseguir mudar a falta de mulheres de uma vez só, o movimento mineiro que não tem tanto evento de design de uma vez só, e tantas outras coisas que eu adoraria estar trabalhando no meio também. Mas é pegar essa energia de inconformismo, de quero mudar isso, quero fazer alguma coisa com isso, e colocar nesses lugares de uma forma mais otimizada. Então, para mim, eu do passado, o recado é: usa essa raiva um pouquinho melhor. Sim, A gente está vai. sempre aprendendo, né? É, sempre E, aprendendo, que mas acho que é isso interessante. mesmo, sabe? Com certeza, nossa, é novo para mim essa ideia da raiva. Eu gostei bastante. E eu acredito muito no seu potencial. Agradeço demais você ter participado do Pode Virar Referência, porque as referências não nascem prontas, né? Então a gente vê que tem uma construção por trás, a coragem para começar, e ter todas essas respostas que a gente vai descobrindo ao longo da jornada. Então, eu agradeço por você ter participado, pela construção das comunidades que você está tendo. E quero saber se você quer deixar uma mensagem ali, um convite para o pessoal que está nos ouvindo. Primeiramente, eu que agradeço o convite. É muito legal o trabalho que você faz, porque é igual eu que falei muitas frases atrás, que é: a gente olha para o mercado e é difícil, às vezes, encontrar referências muito parecidas com a nossa, ou achar que a gente é capaz de fazer alguma coisa, às vezes, com muito pouco. Que é, às vezes a gente olha e tipo, poxa, eu tenho tão pouco recurso, o que é que eu vou conseguir fazer com isso para Uhum. chegar onde eu quero, né? E o trabalho que você faz ajuda muitas pessoas a olharem para os recursos que ela tem, tipo, tá, eu consigo fazer alguma coisa com isso, eu consigo chegar onde eu quero com essas pequenas ferramentas, ou essas muitas, dependendo da pessoa que ela tem à disposição. E aí o recado que eu deixo para as pessoas, primeiro, hoje a gente está nessa grande epidemia de solidão, né? Então, busque comunidade. E aí não só falo isso porque eu sou uma pessoa das comunidades, e não só querendo puxar a sardinha para chamar as pessoas para participarem do Friends of Figma, que inclusive não tem só aqui em Belo Horizonte, tem várias cidades do Brasil, tem em Recife, tem no Rio, tem em São Paulo. Então, para quem é dessas cidades, dá para olhar e ver o que está rolando de evento com relação aos grupos locais da comunidade, né, para participar da Bravesintec. Como eu falei, estamos em 19 estados. Entra, você com certeza vai achar uma mulher muito parecida com você, mas de maneira geral, busca a comunidade, porque às vezes a gente está tanto querendo fazer uma coisa que a gente foca em: vou estudar, esquece de aplicar, ou às vezes até aplica, começa, sei lá, a publicar no LinkedIn, começa a aparecer na internet, aparecer em eventos, mas esquece do outro lado, que é fazer comunidade. A gente ainda precisa muito da conversa e do outro para fazer as coisas acontecerem. Uhum. Então, o busca comunidades é, para além do busca se conectar com outras pessoas, é
encontre, se conecta com Perfeito. essas pessoas, porque elas também vão ser sua rede de apoio. E às vezes a gente tá muito perdido e só precisa, sabe, às vezes um total desconhecido mesmo para olhar e dizer, pô, eu passei por isso aí, fiz tal coisa que é o que vai iluminar a gente e ajudar a gente a olhar para a nossa caixa de ferramentas e saber o que usar primeiro ali, ou, enfim, movimentar de acordo com o que a gente entende que vai ajudar. Com certeza, nossa, super obrigada. Onde que o pessoal te acha, se conecta com você? Pode ser pelo Bravas Intec mesmo? Pode ser, a gente tem o site, né, que é o bravasintech.com, mas quem quiser falar comigo tem também o meu LinkedIn, Júlia Vasconcelos, tá? O link também tá lá no site da Perfeito. Bravas. É tranquilo, só não é tão tranquilo me achar porque existe uma lutadora de judô, se eu não me engano, com o mesmo nome que eu, então você não vai me achar com tanta facilidade ao jogar meu nome no Google. Mas jogar Bravas Intech, Vai, você vai consegue, achar. você Que consegue. bom. E para você que está nos ouvindo, se esse episódio te inspirou de alguma forma, compartilha com alguém que está pensando em mudar de carreira, assumir uma liderança ou começar um novo projeto que ainda parece grande demais, né? Às vezes tudo começa com uma única decisão. Então, esse foi mais um episódio do Pode Virar Referência. Obrigada, Ju. Muito obrigada, Ju.